dia a todos. Rezar o livro de 2 Macabeus, capítulo 6. Fala sobre o aumento da perseguição. Perseguição do encardido, do diabo, com certeza. Perseguição. Perseguir a Deus e não segue. Seguir é a diferença entre perseguir. Perseguição do encardido, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Deus é o único verdadeiro Senhor, o único juiz. Somente Ele pode julgar os vivos e os mortos. Somente Ele é o verdadeiro homem da justiça verdadeira, homem da promessa verdadeira. Somente Ele cumpre a promessa verdadeira. Não qualquer um aí da face da terra que é juiz, mas não é nada. Apenas enganador, traidor, mentiroso. Mentira interessa ao diabo, ao demônio, com certeza. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos a vocês sempre todos. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Existe, infelizmente, hoje, até hoje existe, para banir a lei de Deus. Quer botar as leis deles, as leis falsas, mentirosas, a lei do encardido, do demônio, com certeza, não, somente Deus é o único homem da verdade. Não seguir essas falsas leis aí do mundo, seguir somente a lei de Cristo, nosso Senhor, que alguns preferem perseguir, que a perseguição interessa ao demônio, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro, dura e penosa foi para todos essa avalanche do mal, de mal. Infelizmente existe a avalanche do mal do mundo, porque tem esse juízo aí dá prosseguimento que não presta, com certeza, se não der um ser aí, sem dizer não o nome, um ser. Um ser, uma criatura longe de Deus, não vale nada. O templo encheu-se de lascívias, de orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo as mulheres nos átrios sagrados, introduzindo coisas proibidas. Aí, no mundo existem coisas proibidas, com certeza. As meretrizes é o que? As mulheres que não têm marido, as mulheres que é interessada pelo dinheiro, pelo que tem. Não é o amor de verdade. O amor de verdade é Deus, o único que tem amor por todos nós, com certeza. O amor verdadeiro, não os amor só de boca para fora. Só fala de boca para fora o amor, de que eu amo você, mas é o que? Será de coração ou de mentira? É falsidade, tanta. E alguns aí dá prosseguimento aqui não presta, por isso que existem tantas coisas erradas. O altar estava coberto de vítimas impuras, intéritas pelas leis, tantas leis falsas aí, as leis que não servem para nada. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu em cada mês, no dia natalício do rei. Realizava-se um sacrifício, os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual, e por ocasião das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos. Foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados aos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do dia.
Infelizmente não existe o respeito verdadeiro. Não respeito para o de Deus, não respeite a Deus, pois quando vem a consequência fica chorando. Não adianta de nada. Tem que ter respeito de verdade, não faça o respeito, desrespeito que existe aí, infelizmente. Tem que estar respeitando a ninguém. Nem respeita nem a ele mesmo. Não vai respeitar o outro. Somente Deus, o único verdadeiro homem presente em nossa vida. Somente Ele tem palavra de vida eterna. Nós possamos sempre seguir o caminho de Deus. Seguir e não perseguir, porque perseguição é do diabo, com certeza. Não é para rir não, é a verdade. Suplico que aos que lerem este livro não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito. O fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenha enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, Ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecados demasiadamente. Assim não nos retire Ele jamais a sua misericórdia e não abandone o seu povo no momento em que o corrige pela adversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com estas palavras, voltemos à narração. Então, infelizmente, a narração existe aí no mundo. Faz a narração de uma coisa, de uma mentira aí, pensa que é verdade. Infelizmente existe. Tem um ser aí, um ser aí do mundo aí, uma criatura sem Deus, criatura que está longe de Deus, só o interesse pelo dinheiro, pelo poder. É o poder da mentira, o poder de contar as mentiras aí, para fazer dela a narrativa, cair para enganar o povo. Tantas enganações, tanta falsidade, tanta covardia, tanta safadeza. Infelizmente é assim. Martírio de Eleazar. Havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queria coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Infelizmente existe hoje alguns que vão fazer essa maldade. Prosseguimento das coisas daqueles tempos antigos, quer fazer hoje do mesmo jeito. Diz que é a lei verdadeira, não é nada. Uma lei falsa, uma deslei. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para um instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. E a tortura existe, infelizmente, aí. Tá vendo aí? Quem não vê é cego, com certeza, não é uma. Quem não vê a tortura aí, as coisas erradas fazendo aí, diz que tá tudo beleza, tudo ok, tudo na paz. A paz do P minúsculo. A paz que não serve de nada. A paz sem ser de Deus não vale nada, com certeza, não é uma. A paz aí do mundo aí não vale nem uma pipoca, não vale nada. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizeste trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fossem carnes do sacrifício conforme tinha ordenado o rei. Desse modo ele seria preservado da morte e granejaria sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgavam seus cabelos brancos, da vida íntegra, conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Então, a lei por Deus, a lei de Deus é verdadeira, não são falsas leis aí do mundo aí, inventadas aí pelo ser. Com certeza, a lei não vale nada. Somente a lei divina.
Não é próprio da nossa idade, respondeu ele. Usado de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenham passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria para a minha velhice a desonra e a vergonha que não tem hoje, até hoje no mundo não existe a vergonha. Existe sem vergonha, com certeza, não é uma falta de respeito com a humanidade, com o povo, com Deus. Nós possamos sempre buscar o caminho da vitória certa em Cristo nosso Senhor. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre os suspiros: o Senhor que possui a ciência santa vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas o súbito suporto com a alma alegre, porque é a ele que temo. Deus, dessa maneira, passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor, graças a Deus, sim, que nós possamos sempre ter a virtude, sempre procurar a virtude, o amor, a humildade. Nós precisamos sempre ser humildes, não seguir essas falsas leis aí que um fala aqui que não tem vergonha, com certeza. Alguns não têm vergonha de nada. É sem vergonha, com certeza. Somente Deus é nosso Pai, único juiz. Para julgar os vivos e os mortos, somente Ele mesmo, mais ninguém. Então os golpes aí, a narrativa dos golpes, tantos golpes aí que dá aí do mundo inteiro. Eles mesmos que dão os golpes, depois diz que é o outro. Não tem vergonha de espalhar mentira. Acha bonito, acha engraçado, acha piada. Mas com Deus não tem piada nenhuma. Deus é a realidade. Deus é a única razão de viver. O único homem da verdade, o único verdadeiro amor presente em nossa vida, com certeza. Sempre louvar o nome do nosso Deus presente no meio de nós. Que nós possamos sempre ter coragem para espalhar sempre a verdade e não a mentira. Que a mentira interessa ao encardido, ao diabo, com certeza. Somente Deus vale tudo. Sempre viver mergulhado na palavra do Senhor. Sempre saborear cada dia mais a palavra do libertador. Nós precisamos sempre ser livres de todos os males, de todos os perigos, com certeza. Sempre sintonizar, sempre estar na presença do Pai, do Criador. Nós sejamos ser fiel ao nosso Deus. Deus nos ama de verdade, com certeza. Sempre fazer tudo o que Deus quer, não o que os homens querem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós sejamos ser fiel ao nosso único verdadeiro amor. Os homens vivem nas narrativas. Tantas narrativas que quer fazer das narrativas a verdade, mas nunca é a verdade. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Sempre, com certeza. Nós precisamos sempre procurar o caminho da verdade, não o caminho da mentira. A mentira interessa ao encardido. Nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. Único verdadeiro amor. Único homem verdadeiro. Único guarda, único juiz. Que pode julgar os vivos e os mortos. Somente Ele mesmo e mais ninguém. Louvado seja nosso Deus, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.